Olá, querido cursista, é um prazer encontrá-lo aqui em mais uma de nossas unidades de aprendizagem, agora dando prosseguimento na nossa unidade 7 já, hein? Passou muito rápido. Nós vamos falar agora sobre instâncias da educação cristã. A gente começa aí, né, definindo o que eu quero dizer quando eu falo sobre instâncias da educação cristã. E a ideia é se referir aos modos e meios em que a educação cristã acontece, bem como busca se referir, ou seja, essa expressão instâncias da educação cristã, ela busca se referir às instituições que promovem e mantêm a educação cristã como uma atividade importante e constante da Igreja. Conhecer esses modos, meios e essas instituições é um passo necessário para que se possa pensar a educação cristã, mesmo que seja apenas no que tange ao seu aspecto teórico, ok? E isso é importante porque a teoria acaba também desembocando na prática. No ponto 1, nós temos teoria e prática em diálogo. A reflexão teórica sobre determinada realidade não deve ser confundida com a própria prática, visto que o fazer nos ensina muito. O olhar sobre as instâncias da educação cristã pode, no entanto, auxiliar no sentido de indicar caminhos, novos caminhos e reconstruções quando necessárias. Então, essa reflexão teórica que é lançada sobre uma determinada realidade, no nosso caso aqui, essa realidade a que nós nos referimos é a educação cristã, ela nos ajuda no sentido de entender como é que essa realidade opera, como é que ela funciona. É claro, embora a gente não confunde isso com a prática, é justamente o que nós estamos dizendo aí na nossa tela, no nosso texto, mas esse olhar é fundamental, porque nos ajuda a indicar novos caminhos, novos rumos, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser fomentado. Então tudo isso vai sendo revisto num processo contínuo. Aí no segundo tópico a gente vai colocar a escola bíblica dominical, que é uma dessas instâncias, e aqui eu trago uma fala muito interessante que foi escrita pelo pastor Esdras Bento no prefácio do livro que eu tive o prazer de escrever em coautoria com um colega sobre escola dominical. E o pastor Esdras ele diz algo muito interessante e marcante. Ele diz assim: a escola bíblica dominical tem resistido aos tempos e às mudanças culturais. Muitos em vários lugares e de escolas diferentes têm vaticinado o fim da EBD. Tocam a buzina, cantam a elegia fúnebre, mas o pretenso defunto jamais comparece ao velório. A EBD segue sua marcha, não obstante os percalços, entraves, desafios e maus agouros. Tá? Então isso aqui é muito interessante para a gente pensar, porque a escola dominical, e a gente tem assim obras muito importantes voltadas à escola bíblica dominical. Uma obra foi publicada pela CPAD agora há não muito tempo, a Enciclopédia da Escola Dominical. É uma obra muito interessante que inclusive nos ajuda a entender o que é esta instância da igreja, da educação cristã. Ter um conceito acertado a respeito do que vem a ser a escola dominical talvez seja o primeiro passo para um trabalho eficaz nessa instância da educação cristã na igreja. E vale afirmar que ela não é uma instituição para-eclesiástica ou um departamento da igreja local. Eu gosto sempre de enfatizar isso quando falo sobre escola dominical. A escola dominical é a própria igreja ensinando. Então é a igreja ensinando aos seus próprios membros e ensinando ao mundo as verdades do reino, as verdades da palavra de Deus. Uma outra instância da educação cristã é o ensino teológico, né, que acontece de formas muito variadas, é muito multifacetado o ensino teológico nas igrejas. Então você tem cursos livres, hoje nós já temos, hoje não, né, já há um bom tempo nós temos as instituições de ensino superior que também ensinam teologia, e o ensino teológico na igreja é uma outra importante instância da educação cristã. Ainda que a escola dominical ensine de certo modo teologia, o ensino teológico organizado lá por meio dos institutos, dos seminários e das faculdades, né, que leva esse ensino organizado, sistematizado e bem conduzido. Esse trabalho muito auxilia no sentido de promover a educação cristã, porque via de regra a educação cristã, entendendo-se como uma atividade educadora da igreja que engloba tudo isso, né, que engloba todas essas instâncias, você percebe que esse trabalho teológico que é desenvolvido contribui para o fomento da educação cristã. A gente conclui dizendo que não se pode negar que, a despeito da enorme variedade de cursos ligados a diferentes confissões evangélicas, o ensino teológico contribui de modo decisivo no compartilhamento dos preceitos e valores
que integram o bojo da educação cristã. Pensar uma teologia da educação cristã, isso aqui é muito importante, pensar uma teologia da educação cristã implica refletir também sobre o ensino da teologia em si, dada a relação entre educação cristã e ensino teológico. Tá? Então a gente conclui com essa fala, esperamos aqui que mais esta unidade possa ter sido muito útil a você, e a unidade seguinte ela complementa esta, porque vai falar do papel do educador cristão, que é a pessoa que leva, que faz a educação cristã acontecer. Aguardo você, te encontro lá na unidade de número 8.